Sabe, por trás de cada medicamento que a gente conhece, existe uma força invisível que decide não só o poder dele, mas também a forma. E hoje a gente vai desvendar esse cabo de guerra atômico. Vamos pensar numa coisa bem prática. De um lado, a gente tem o soro fisiológico, aquele líquido numa bolsa que vai direto na veia. Do outro, um comprimido de paracetamol sólido que a gente engole. Por que essa diferença tão básica? É exatamente isso que a gente vai explorar. A resposta para essa pergunta está literalmente num cabo de guerra. Uma batalha microscópica, invisível, onde os átomos disputam umas partículas minúsculas chamadas elétrons. E é essa briga que vai explicar tudo. Para começar, a gente precisa entender o que motiva um átomo. Afinal, por que eles se ligam uns aos outros? Acontece que, no fundo, eles buscam a mesma coisa que muita gente: estabilidade. E essa busca por estabilidade tem até nome, é a famosa regra do octeto. A grande meta de quase todo átomo é ter exatamente 8 elétrons na sua camada mais externa. Alcançar esse número mágico é como atingir o nirvana atômico, é o estado de paz total. Tá, mas como eles chegam nesses 8 elétrons? Bom, basicamente, existem 3 estratégias. Pensa que a camada de elétrons é uma garagem com 8 vagas. Se um átomo tem só um elétron a mais, sobrando, como o sódio, para ele é mais fácil doar esse elétron. Agora, se falta só um pouquinho para completar a garagem, como no caso do cloro, ele vai fazer de tudo para receber um elétron. E se a situação é mais complicada, se doar ou receber dá muito trabalho, a melhor saída é compartilhar. Certo, mas o que decide qual caminho o átomo vai seguir? Doar, receber ou compartilhar? Toda essa decisão passa por uma única e importantíssima propriedade. Ela é a grande protagonista da nossa história. E essa propriedade é a eletronegatividade. De um jeito bem simples, é a medida da força que um átomo tem para puxar elétrons para perto dele. É a força bruta no nosso cabo de guerra. Um átomo com eletronegatividade alta é um campeão de queda de braço. Já um com eletronegatividade baixa, mal consegue segurar a corda. E olha, essa diferença de força pode ser gigantesca. Pega o sódio, por exemplo. A força dele é só 0,9. Ele está praticamente implorando para alguém levar o elétron dele embora. Do outro lado, a gente tem o cloro, com uma força de 3,0, um verdadeiro predador de elétrons. Quando esses dois se encontram, não tem nem disputa. Então, o ponto central é esse. A regra do octeto define o objetivo, que é ter 8 elétrons. E a eletronegatividade define o método, se para chegar lá vai ser na base do roubo ou de uma parceria amigável. Então, vamos abrir nosso primeiro arquivo de caso. O que acontece quando a diferença de força é tão grande que não tem nem competição? Acontece um verdadeiro roubo. A dinâmica é bem direta. O sódio todo fraco encontra o cloro, o fortão. A força do cloro é tão superior que ele simplesmente arranca o elétron do sódio, sem cerimônia. Aí, o sódio que perdeu uma carga negativa fica com carga positiva. E o cloro, que ganhou essa carga, fica negativo. E como a gente sabe, opostos se atraem. Eles ficam grudados. Pronto. Isso é uma ligação iônica. E essa ligação que nasceu de um roubo tem consequências muito reais. Ela cria compostos sólidos, como sal de cozinha, que precisam de temperaturas altíssimas para derreter. E o mais importante para a medicina, quando esses compostos se dissolvem em água, eles liberam íons que conduzem eletricidade pelo nosso corpo. São os famosos eletrólitos. Agora, vamos para o nosso segundo arquivo de caso. E se os dois átomos no cabo de guerra tiverem forças parecidas? Aí, um não consegue roubar o elétron do outro. A solução? Uma aliança. Exato. Quando a diferença de força é pequena, o roubo fica impossível. A única maneira de os dois átomos alcançarem a estabilidade é concordando em compartilhar seus elétrons. Cada um finge que o elétron do vizinho também é seu. Isso é uma ligação covalente. E nesse mundo do compartilhamento, existe um elemento que é o rei absoluto. Um elemento cuja identidade está toda contida neste número aqui. O número 4. Ele representa o carbono. Com 4 elétrons na sua camada de valência, ele não quer nem doar, nem receber. Ele nasceu para ser o parceiro perfeito, sempre pronto para compartilhar e formar 4 conexões superestáveis. É por isso que ele consegue criar as estruturas mais complexas da química, como correntes e anéis. E é aqui que tudo faz sentido. Essa capacidade incrível do carbono de formar alianças complexas e estáveis é a razão pela qual ele é a base de quase todos os fármacos que conhecemos, do paracetamol à aspirina.
Ok, agora vamos juntar todas as peças. Vamos voltar à nossa pergunta lá do início e entender como essa batalha atômica se traduz, na prática, em tratamentos que salvam vidas. Vamos imaginar de novo aquela cena no hospital. Um paciente recebe soro intravenoso e um comprimido para dor. Um é feito de cloreto de sódio, o NaCl, e o outro de paracetamol. Um é iônico, o outro covalente. E aqui está a grande resposta. A ligação iônica do sal é resultado de um roubo, e essa ligação é desfeita facilmente pela água, liberando íons que nosso corpo precisa. É por isso que o soro é líquido. Já o paracetamol, formado por alianças covalentes, cria moléculas muito fortes e estáveis que se agrupam para formar um pó, que pode ser compactado em um comprimido. Ou seja, o tipo de ligação define a forma e a função do medicamento. Bom, a história parece clara. Ou é um roubo ou é uma aliança justa. Mas a química, assim como a vida, raramente é tão preto no branco assim. A verdade é que a maioria das alianças covalentes não é perfeitamente justa. Quase sempre, um átomo puxa os elétrons compartilhados com um pouquinho mais de força. Esse desequilíbrio sutil, chamado de polaridade, é talvez um dos conceitos mais importantes da farmácia, porque é ele que define se um remédio vai se dissolver no sangue ou na gordura, determinando todo o seu caminho pelo corpo. Mas isso já é assunto para uma outra análise.